Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Abra aí no Salmo 114. Um salmo de ceia, hein, irmãos? Salmo 113 ao 118 são salmos de ceia. Com base em que eu digo isso? Conforme o costume dos judeus, né? Aqueles que preservaram, guardaram as Escrituras. Salmo 114. Deixa aberto aí e vamos orar. O meu desejo aqui nesta noite, meus irmãos, é que vocês tenham vindo para cá, para a casa de Deus, com o desejo realmente de adorá-lo, de realmente se entregar aqui em total devoção ao nosso Deus, reverência. Hoje é dia de ceia, hoje é dia de refletirmos sobre a salvação em Cristo. Hoje é dia de celebrarmos o seu sacrifício, a sua morte. Então que o seu coração esteja alegre nesta noite. Que o seu coração esteja aí, saltando de alegria para cantar, participar da ceia, meditar sobre as Escrituras. Hoje é dia do Senhor, irmãos. E ceia é motivo de alegria para nós. Vamos orar e que você busque isso no Senhor. Que você se desligue lá de fora dos problemas e possa se entregar aqui inteiramente ao Senhor. Vamos juntos orar. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, primeiramente eu te agradeço por mais um dia do Senhor, por mais um culto que se inicia aqui agora, Deus. Agradeço por poder estar com os meus irmãos aqui, celebrando e nos dedicando à Tua Palavra, nos dedicando ao culto ao Senhor, conforme ela prescreve. Mas Deus, todo sentimento, toda satisfação que temos que ter nisso, ela é oriunda do Senhor. Necessitamos, Deus, do Teu auxílio para conosco. Que o Teu Espírito nos conduza nessa adoração com base na Palavra. Que Teu Espírito, Deus, nos dê sentimentos na hora de cantar as palavras que nos remetem ao nosso Salvador, nos Teus feitos, nos Teus atributos, nas Tuas obras. Nos ajude, Senhor. Porque essa reunião se torna morta e vazia se não for conduzida por Ti, ó Deus. Então nos ajude, Senhor. Que neste dia, dia de ceia, possamos celebrar o sacrifício do Filho do Senhor, o primogênito dentre muitos, que hoje possamos estar alegres, Deus. Muito obrigado. Que o Senhor nos conduza neste culto, Deus, em nome de Jesus. Amém. Salmo 114, irmãos, é um salmo sobre um breve relato do livramento pelo qual Deus tirou o povo do Egito. Veja as palavras do salmista. Diz o seguinte: quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os pequenos montes como cordeiros. O que te afligiu, ó mar, que fugiste? Eu e tu, Jordão, para que voltasses para trás. Vós, montes, para que saltasseis como carneiros, e vós, pequenos montes, como cordeiros. Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, que transformou a rocha em água parada e pedra em fonte de águas. Como cantar este salmo? Da mesma forma como Deus livrou aquele povo do Egito da escravidão. E o relato nos diz que nem mesmo as coisas naturais, as coisas colossais como um mar, montes, poderiam impedir a ação de Deus no livramento daquele povo. Assim ainda é com os eleitos de Deus. E se você está aqui, saiba, irmãos, que nada pode nos separar desse amor de Deus. Nada pode nos arraigar, nos remover dessa aliança eterna.
não é montes, não são homens, nada, nem mesmo os príncipes dos ares. Somos criaturas feitas em Cristo, amadas e alicerçadas neste Evangelho e neste sacrifício que celebraremos hoje. Então que você cante, como o livramento que você recebeu das garras do pecado, da morte, porque Deus foi gracioso com o Egito, com o povo de Israel no Egito, e assim também foi para com o seu povo hoje, e por isso estamos aqui. Que você fique de pé, vamos adorar ao Senhor e cantar este salmo com alegria. Boa noite, irmãos, graça e paz, louvemos o nosso Deus. Viva o sonho perdido de um povo de uma língua estranha, julgar-se em seu santuário, tornou-se o seu domínio Israel. O mar livre retirou-se, e as águas do Jordão voltaram, saltaram montes e colinas, ficaram pais carneiros a pular. Ó mar, o que tens que estás a fugir, e tu, ó Jordão, a voltar. Colinas e montes, por que saltais? Tais somos cordeiros que rebanho estão diante do Deus de Jacó. Pois, ó terra, tremem sua presença, os converteu a rocha em águas, e os peixes se tornou manancial. Ó mar, o que tens que estás a fugir, e tu, ó Jordão, a voltar. Colinas e montes, por que saltais? Tais somos cordeiros que rebanho estão diante do Deus de Jacó. Pois, ó terra, tremem sua presença, os converteu a rocha em águas, e os eixos se tornou manancial. Amém. A próxima canção fala que de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com o emblema de vergonha e dor. Que realmente cantemos e amemos essa mensagem da cruz, que até morrer nós possamos proclamar. Amém? De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com o emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, por ele a vida, por mim pecador. Se eu amo a mensagem da cruz,
lugar.
aponto para a cruz ali, onde Jesus por mim morreu. Vejo as mãos do Salvador, aonde que sangue fluiu, bonito ali tetelestai, seu sangue fala ao Pai por mim. Cristo digno é propiciação, o Cordeiro que lá na cruz venceu, terra e céu sem fim, lembraram a cruz, louvaram o Pai, louvaram Jesus. Cristo digno é propiciação, o Cordeiro que lá na cruz venceu, terra e céu sem fim, lembraram a cruz, louvaram o Pai, louvaram Jesus. Em Cristo vejo o Deus Pai, a fé em mim é dom de Deus. Seguro estou, porque o Rei tudo venceu em meu lugar. Condenação jamais verei. Quem poderá me acusar? Amor sem fim me alcançou. Seu sangue fala ao Pai por mim. Amor sem fim me alcançou. Seu sangue fala ao Pai por mim. Jesus, Jesus. Amém. Este é o momento de dízimos e ofertas. Se você veio preparado, então poderá aqui estar externando a sua gratidão diante de Deus. Eu vou ler um texto de 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 7 e verso 8, que fala sobre essa graça de ofertar. O texto diz o seguinte: o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7 e verso 8. Portanto, assim como abundais em todas as coisas, em fé e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, veja, para que abundeis nesta graça também. Eu não falo como um mandamento, mas por ocasião da presteza dos outros, e para provar a sinceridade do vosso amor. Amados, ofertar a Deus é um ato de agradecimento e não um mandamento. É um ato de alegria e não um ato de pesar. E o apóstolo Paulo diz: assim como estamos crescendo em todas as coisas, em fé, em palavra, conhecimento, diligência, em vosso amor para conosco, devemos crescer nesta graça também. Que você cresça, meu irmão. Que você sustente a obra de Deus com os recursos que Ele tem te dado, de maneira livre, de maneira espontânea, de maneira alegre. Porque, irmãos, isto prova a nossa sinceridade com a manutenção desta obra, para os cuidados com o seu pastor, para os cuidados para com o seu irmão que necessita de recursos,
que está sem emprego, que está passando por necessidades. É para isso que temos aqui os recursos, para empregar na obra de Deus. Que você possa entender isso, porque ao externalizar essa gratidão, você está provando a sinceridade do seu amor. A Juliane passará no local. Se você vem então preparado, poderá estar aí ofertando na casa de Deus. Você que nos assiste e queira também colaborar, ofertar, está aqui os dados bancários, Mogi das Cruzes de São Paulo, na IBR Mogi das Cruzes, CNPJ 39799-944-1000, conta dígito 06, que é a chave Pix, Banco 290, PagSeguro, agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então você poderá aí, através das plataformas digitais, estar ofertando. Eu gostaria nesse momento que nosso irmão Felipe estivesse ficando de pé e orando, agradecido a Deus por todo o sustento que Ele tem nos dado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, também por Jesus Cristo, nós vamos a Ti e agradecemos pela oportunidade de levar o Senhor através dos nossos dízimos e ofertas a Ti. Porque sim, também é uma forma de adorar ao Senhor com os nossos bens. Damos graças por mais uma semana que o Senhor nos sustentou, o Senhor supriu todas as nossas necessidades. Mas, Senhor, porventura, se alguém está sofrendo por alguma necessidade, Senhor, que o Senhor possa também alcançar o Senhor e ajudar nesse momento difícil, Senhor. Pai, que Ele possa também, em algum momento, ter a oportunidade e o prazer de ofertar na Tua casa, Senhor. Oramos assim, através do Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glórias ao nosso Deus. E Deus tem sustentado esse trabalho, tem dado o devido crescimento, irmãos. Graças ao coração grato que os irmãos têm para com a obra de Deus. Vamos ao texto? Abra aí no Evangelho de João. Vamos continuar aqui a exposição. Hoje já no capítulo 3 deste Evangelho. Vou trabalhar do verso 1 ao verso 10. Farei a leitura agora na King James. Diz o seguinte aqui no capítulo 3, do verso 1 ao 10. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Obrigado, Deus abençoe. Verso 5. Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Verso 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Verso 8 ele diz: o vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Verso 9. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser estas coisas? Verso 10 e último. Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Até aqui.
Vamos orar? Busque o Senhor agora, irmão, todo entendimento necessário para que a sua vida seja trabalhada, transformada na aplicação que o Espírito Santo faz nos princípios bíblicos em nossas vidas. Vamos orar. Eterno Deus e Pai, nosso Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra, Deus, uma parte de suma importância, um culto ao Senhor, como prescreve a Sua palavra, Senhor. Estamos diante dela, a qual já foi lida, e agora será, Deus, exposta em explicação e aplicação. O que seria deste homem que fala ao Senhor, sem a sabedoria que vem do alto, sem o entendimento que provém do Santo Espírito? Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, e que eu possa falar aquilo que provém do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e aplique esses preceitos em nossas almas. Grave, Deus, essas palavras em nossos corações. Grave, Senhor Deus, a eternidade em nossos olhos. Queremos viver para o seu eterno louvor. Nos ajude, Deus, que cada homem e mulher aqui presente possa conhecê-lo um pouco mais. Que as Escrituras, Deus, seja eficaz em nossas vidas. Para isso dependemos de Ti, exclusivamente, unicamente, Senhor. Obrigado, Pai. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amado, semana passada, nosso irmão Felipe fez a abordagem dos versos 23, 24 e 25 do capítulo 2. E como ele bem disse, esses versos fazem uma ponte para o texto a qual estamos agora. Por que uma ponte? Muitos estudiosos fariam as divisões da Bíblia, o capítulo 3 sendo no verso 23. Porque tudo que será exposto aqui sobre Nicodemos e o diálogo dele com Jesus Cristo está em total relação com a condição natural do homem. E como foi abordado semana passada pelo nosso irmão Felipe também, o que existe de bom no homem? Ele disse para nós, e eu subscrevo as suas palavras, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é totalmente inclinado para fabricar bezerros de ouro. E isso é uma verdade, irmãos. E Nicodemos não está fora disso. E é sobre ele que eu quero falar. Esse diálogo, irmãos, ele é mais extenso. Ele continua. Porém, hoje eu quebrei na metade esse diálogo, que na verdade vai até o verso 10, e a partir do 11 se torna um discurso. Então, um diálogo eu entendo quando eu vejo duas pessoas se comunicando. E você percebe que a partir do 11 apenas Jesus fala. Porém, ficará para a semana que vem. Hoje eu quero analisar essa conversa entre um homem, governante dos judeus, um fariseu, e o nosso Salvador Jesus Cristo. Uma breve introdução, irmãos, sobre este discurso. João registra esse discurso de Jesus com Nicodemos, esse diálogo, para ser mais específico, de maneira a conduzir o debate para uma área mais profunda. Frequentemente ele utiliza de um conceito ou de equívocos que são esclarecidos para que se tornem verdadeiros discípulos. Este diálogo revela a chave para a salvação, irmãos. Vamos aqui abordar temas chaves para a nossa vida como cristãos. Aqui está inserido nesse diálogo doutrinas como soteriologia, ou seja, salvação do homem. Então é um texto muito rico em conhecimento para nós. O que é necessário para que o homem seja salvo? Como obter esta salvação? Está tudo aqui relatado neste diálogo, diretamente de Cristo, segundo o relato do apóstolo João. E Jesus Cristo constantemente entra em diálogos, e as epístolas, os evangelhos, registram isso.
Por exemplo, hoje pela manhã preguei no capítulo 4 o resultado do diálogo entre Jesus Cristo e a mulher samaritana. E naquele diálogo também podemos observar princípios soteriológicos sobre a salvação. Mas, irmãos, acima de conhecer cada conceito, cada doutrina, como estamos estudando na nossa EBD, temos realmente que ir além deste conhecimento. Ter o nome de Cristo nos lábios não salva ninguém, irmãos. Isso descreve com precisão muitos na igreja, muitos que frequentam igrejas. Exteriormente eles se identificam com Cristo, mas interiormente não foram verdadeiramente convertidos. Porque eles se apegam a uma falsa profissão de fé, possuem boas intenções e até apresentam uma falsa piedade. Você olha para a pessoa e exteriormente aquela pessoa tem todos os requisitos de um crente. Porém, o que diz realmente se essa pessoa é crente? É salvo, professa uma fé verdadeira e não uma fé espúria, como foi apresentado aqui semana passada. 2 Timóteo capítulo 3, verso 5 vai dizer sobre pessoas que aparentam ter forma de piedade. Pessoas que têm, está no texto atrás de mim, que realmente têm uma fé espúria, mas ainda assim apresentam uma forma de piedade. E da onde surge, irmãos, essas falsas conversões, a não ser dos pseudos evangelhos, das pseudos pregações que temos ouvido por aí? A famosa graça barata, que através de uma profissão e um levantar de mão, ou um preencher de cartões, ou repetir a oração do pecador já te torna salvo. Isso é orientado para um mercado de emocionalismo, o subjetivismo e o inclusivismo indiscriminado, trazendo e criando igrejas a gosto do freguês, aonde verdadeiros cristãos não são mais encontrados. Tudo se infiltra na igreja hoje em dia, meus irmãos. E a pessoa de Nicodemos vai nos trazer exatamente esse relato, essa aplicação, uma falsa concepção sobre Cristo. Sim, Nicodemos. E isso, irmão, traz consequências devastadoras. Como resultado, quase todas as profissões de fé que se afirmam como verdadeiras, mas não possuem essência. Amados, 2 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, no verso 5, vai dizer: averiguem, examinem, para ver se vocês estão na fé. É necessário olharmos para dentro de nós, para ver se estamos nesta fé verdadeira, para ver se a minha fé não é uma fé espúria. Por que, amados? Cristo nunca aceitou falsas profissões. Cristo nunca aceitou pessoas que somente repetiram uma oração. Nunca aceitou pessoas que por preencher um cartão se dizem salvas. Nunca foi assim. Diferentemente do que temos ouvido por aí. Lucas 9, 57 e 58, existe uma negativa de Jesus, dizendo para essas pessoas, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fosse. Se fosse em qualquer igreja, irmãos, hoje, seria aceito como salvo. Porém, olha a resposta de Cristo. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, você não tem a essência necessária, você não tem a fé necessária para me seguir. Seu coração ainda está preso nas coisas deste mundo, nas coisas exteriores. E o que dizer de João 6, o próprio Evangelho, a qual estamos? 65 e 66 versos.
É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Muitos. Ser cristão, irmão, é uma responsabilidade tamanha. Ser um homem, uma mulher de Deus, é uma responsabilidade. Nesta passagem, amados, vemos como Jesus pregou a um fariseu. Durante toda a conversa, Jesus se recusou. Veja bem, ele se recusou a suavizar as verdades, apenas para ganhar a aprovação deste líder religioso influente. Em vez disso, o que ele fez? Ele falou com clareza e confrontou, sim, confrontou os equívocos de Nicodemos. Em outras palavras, como veremos agora, Jesus disse a ele: você é incrédulo. Você é um incrédulo. Na cara de Nicodemos. Nosso irmão acaba de me emprestar, coincidentemente ou não, este livro, A Outra Face de Jesus, não fazendo propaganda, mas para ainda colaborar para os meus argumentos. A Outra Face de Jesus. Por quê? O Jesus apresentado hoje em dia não se assemelha nem um pouco com o Jesus apresentado nas Escrituras. E vocês vão ver a pregação de Jesus. Vocês vão observar como que ele apresenta o Evangelho para um incrédulo. E isso talvez te surpreenda. Vamos mergulhar no texto? Verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O encontro de Nicodemos com Jesus, irmãos, logicamente, está conectado ao texto pregado pelo nosso irmão Felipe, como eu disse. E isso significa o quê? Que Jesus não aceita uma fé superficial, porque esse foi o tema aqui pregado. Lembram-se das palavras contidas nos versos 23, 24 e 25? Vamos apenas pegar o verso 24 e 25 do capítulo 2. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos os homens, e não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Quando eu digo aqui, irmãos, para nós sermos sinceros e transparentes com a nossa fé, para buscarmos ter uma fé parecida com a de Natanael, aonde não foi encontrado engano, é realmente para você averiguar que tipo de fé que você tem. Porque diante de Cristo você está nu. Diante de Cristo Ele está te vendo na profundeza da sua alma. Ele sabe que tipo de fé você tem. Ele está diante de um homem agora, em conexão com o que foi dito, em semelhança com os homens que se aproximaram de Jesus, e começa a lhe confrontar, a pregar o Evangelho. Seu nome era Nicodemos, que significa vitorioso sobre o povo. É um nome grego, irmãos. Nicodemos é um nome grego. Mas isso não significa que ele era grego. Deve-se levar em conta que a partir do período dos governantes macabeus, o período interbíblico, onde Alexandre o Grande conquistou aquela grande parte ali do Oriente Médio, se tornou comum encontrar uma mistura de nomes pessoais gregos, porque o grego helenístico era a língua daquele tempo, naquela colonização, naquele período. Então se tornou comum encontrar nomes gregos no povo judeu. Então Nicodemos é um deles. Um nome grego que não traz como um grego, mas sim como um judeu. O texto ainda fornece mais alguns detalhes, dizendo que ele era fariseu. E o que isso representa? Os fariseus estavam corretos em muitos pontos doutrinários naquela época. Ser um fariseu é crer
inclusive nos decretos divinos. A responsabilidade moral do homem e a ressurreição. Eles criam isso. Então veja, irmãos, quem era Nicodemos? Todavia cometiam um erro básico. Olha o erro de um fariseu. Exteriorizavam a religião, tendo corações inalterados, substituíam a verdadeira religião com a mera modificação de um comportamento ritual. Ou seja, salvação pelas obras. Ou seja, o que importa para dizer se você é salvo, se realmente você é de Deus, é aquilo que você apresenta exteriormente. Eis a figura de Nicodemos apresentada. E ele não era só um fariseu. O texto diz que ele era um dos principais dos judeus. Na minha versão, King James disse que ele era um governante dos judeus. Era um homem de preeminência. Era um homem de importância. Era um fariseu dos fariseus. Nicodemos pertencia a este partido de salvação pelas obras, irmãos. Ocupava uma posição bem preeminente, sendo um governante dos judeus, que indicam que ele era um membro efetivo do Sinédrio. E também um escriba, ou seja, um estudante profissional das Escrituras. Um intérprete, um professor da lei. Este era Nicodemos. Verso 2 fala o seguinte, que este, apresentado aí pelo apóstolo, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A primeira pergunta que devemos fazer ao texto: por que ele veio à noite? Por que à noite? Por que um homem de tamanha importância, conhecedor das Escrituras, precisa vir à noite? Lembrando que Jesus veio a Jerusalém para a Páscoa, para participar da festa da Páscoa. Se você se lembrar, no capítulo 2, já ocorreu a purificação do templo. E ele está ali, então, nesse intermédio de tempo, realizando milagres, como diz aqui o texto, e também cumprindo com os preceitos da lei em observar a Páscoa. Mas o texto diz que Nicodemos foi à noite. Jesus também estava durante o dia. Por que ele não veio durante o dia, então? Algumas perguntas devemos fazer, né? Por quê? Será que ele queria se beneficiar da cobertura da escuridão? Será que ele tinha temor dos olhos públicos? Com o que ele estava preocupado? Por não querer se associar ao mestre operador de sinais? Por querer se manter no anonimato? Podemos aceitar o fator medo ou a disponibilidade maior no período noturno. Então você pode tanto levar para esse fator medo, que realmente a purificação do templo não deve ter repercutido muito bem em Jerusalém, como que estavam os sumos sacerdotes Anás e Caifás naquele tempo, sabendo que alguém desfez os negócios. Com certeza o nome de Jesus, aquele operando milagre, não se esqueçam, que purificou o templo, estava sendo falado nos corredores, nas esquinas, nas casas. Como que estavam falando sobre Cristo? Mas também você pode levar em consideração que à noite ele teria um tempo maior de disponibilidade. Eu fico com o fator medo. Somado a tudo isso que eu disse aos irmãos. Um primeiro passo, irmãos, apesar de vir a Jesus, nem sempre isso garante a salvação.
apesar dele dar o primeiro passo, estar vindo até Cristo, porque você pode ir lá em João 6 e falar que todo aquele que vem até ele, de maneira alguma, ele o lançará fora. Você pode falar, Nicodemos então está dentro, foi abraçado. Sim, se você ler o evangelho inteiro de João, você vai ter fortes indícios de que ele chegou à conversão, de que realmente ele foi aceito por Cristo, mas não nesse momento, não aqui, em loco. Isso é um começo necessário, sim. Nicodemos se aproximou de Jesus à noite, mas que a noite de Nicodemos era mais escura do que ele pensava. A noite de Nicodemos era mais espessa do que a própria noite a qual ele procurou se ocultar. Entendido simbolicamente, Nicodemos era uma pessoa que vivia nas trevas deste mundo e que agora encontrará a luz. E ele lhe disse, segundo o verso 2, olhe como ele se dirige a Jesus. Rabi. Ele disse, Rabi. Ao usar esse termo respeitoso, Rabi, Nicodemos, embora membro do Sinédrio, um eminente professor, como podemos ver no verso 10, ele se dirigiu a Jesus como um igual. Um mestre se dirigindo a outro mestre. Então ele olha para Jesus Cristo não como um simples judeu. Ele olha para Jesus Cristo como um mestre. Rabi. Então começamos a perceber que ele tem um certo desejo de se aproximar. Começamos a perceber que ele tem a tratativa com Jesus respeitosa, chamando ele de mestre. Eu pergunto ao irmão, quantas igrejas hoje em dia admitiriam Nicodemos como um crente genuíno? Com esse simples relato. Muitas igrejas. Amados, ele não compartilhava a suspeita e a hostilidade que muitos dos seus colegas no Sinédrio tinham para com Cristo. Então você vê que ele tem uma conduta totalmente diferente daqueles que queriam matar, apedrejar, crucificar Cristo. Você vê que a conduta de Nicodemos é diferente. Inclusive, nos relatos dos evangelhos, ele está junto com José de Arimateia, fornecendo um túmulo para Jesus anos depois. E ele diz, mestre, sabemos, Rabi sabemos que é mestre da parte de Deus. Nicodemos, como outros como ele. E ele fala, nós sabemos. Ele inclui Jesus na categoria de mestre e escriba. Isso é o mesmo que dizer nós, eu e outras pessoas que pensam do mesmo jeito. Essas pessoas reconheceram que Jesus tinha vindo de Deus como um professor, apesar de não ter recebido o treinamento rabínico adequado. O texto revela, pelo simples aplicar aqui dessas palavras, irmãos, como diz o texto, sabemos que és. Você vê que Nicodemos fala no plural. Ou seja, ele e um grupo de pessoas, provavelmente outros fariseus, reconhecem sim que Jesus Cristo é um mestre, é uma pessoa que tem conhecimento e algo a ensinar. Amados, ele continua dizendo, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Como as pessoas na sessão anterior, vamos se lembrar no verso 23? Ora, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, por ler as Escrituras, ao ver o que está escrito aí no 2:23, irmãos, ao ver os milagres que eles faziam. Ou seja, do que se difere, meu amado, esse grupo do verso 23 para Nicodemos? Hein?
o fator que está ali chamando a atenção, tanto das pessoas no verso 23 como Nicodemos, é os milagres. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com eles. Como as pessoas no capítulo 2, verso 23, que ficaram impressionadas com o poder divino de realizar milagres. Sem dúvida, ele também tinha conhecimento do testemunho de João Batista sobre Cristo, que somados os trouxeram ali. Lembram-se daquela delegação de inquiridores que foram até João Batista? Quem é você? O Elias? Quem é você? É o Cristo? Quem és tu? E aquela delegação era composta de quem? Sacerdotes, levitas e fariseus. Então Nicodemos tinha tanto o conhecimento daquele que preparou o caminho, da mensagem de arrependimento, como também de Cristo. E eu pergunto aos irmãos, essa atração é o suficiente? O texto apresenta qualidades que hoje em dia são tidas como qualidades cruciais para a vida de um crente. Cruciais, crer em milagres. Crer nas coisas, os fatos exteriores da fé. Eu te pergunto, irmão, o que te faz estar na igreja? O que te atrai para Cristo? Fizemos as perguntas aqui para os irmãos que foram admitidos aqui na nossa igreja. O que te faz pensar que é um crente? Nicodemos responderia, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com você. Era a mesma coisa que eles respondessem, porque eu vejo milagres, porque eu vejo a obra de Deus, porque eu amo a obra de Deus. Pergunto aos irmãos, essa atração é suficiente? Jesus não estava interessado em discutir sinais. Jesus não está interessado em pessoas que o buscam pelos benefícios da vida cristã. Será que você não é uma pessoa que está na igreja para fugir do inferno? Porque isso não difere em nada. Se você é uma pessoa que quer Cristo, que tem fé em Cristo, para fugir do inferno, que tipo de fé é essa que você tem? Se você está na igreja para ser uma pessoa melhor, que tipo de fé é essa que você tem? A pergunta que você deve se fazer é: isso é o suficiente para que você seja admitido como um filho de Deus? Jesus não está interessado nisso, irmãos. Ele está desinteressado em discutir seus sinais que resultaram apenas na fé superficial. Em vez disso, ele foi direto ao real problema, a transformação do coração de Nicodemos. Pelo novo nascimento, Jesus respondeu a pergunta não formulada de Nicodemos como uma negativa. Então veja, a partir do verso 3, como as coisas começaram a mudar. E como sou estranho, porque Jesus responde a uma pergunta que não foi feita. Olha o que está escrito no verso 3. Acompanhe na sua Bíblia. A isto o quê? A essa apresentação de Nicodemos? A essas palavras? A esse entusiasmo? A esse cartão preenchido? A essa oração do pecador aí que você repetiu? A isto? Respondeu Jesus. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E uma leitura literal tem conexão com aquilo que Nicodemos veio fazer diante de Jesus? Diante dos argumentos apresentados de Nicodemos? Parece incoerente, né, irmãos? Parece palavras aqui que não se encaixam com a situação que está diante de Jesus. Jesus foi direto. E aqui começa a confrontação. Em verdade. Sabe quais são as palavras no grego aqui que Jesus se utiliza? Essas são as palavras que nós gostamos muito de utilizar. Amém e amém.
quando Jesus, no começo de um diálogo, se utiliza dessas palavras, amém e amém, ele está ratificando, confirmando, trazendo a devida importância para aquilo que será dito. Então, irmãos, quando vocês estiverem lendo os evangelhos, em alguma narrativa tiver, em verdade eu vos digo, leia uma vez o que foi dito, leia 2 vezes, leia 3 vezes, anote de novo, releia, porque aquilo é muito importante. Como será aqui dito? Como está aqui sendo dito? O que ele disse? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, irmãos, é aquilo que chamamos de regeneração. É o ato de Deus pelo qual Ele concede vida eterna para aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, tornando-os seus filhos. Isso foi profetizado e concretizado na nova aliança, através do derramar do Espírito Santo de Deus. Sem esse Espírito, irmãos, permanecemos mortos em delitos e pecados. Efésios capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ezequiel 36, 26. É a profecia sobre a nova aliança, o despejar do Espírito Santo, o novo nascimento. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo a Nicodemos? Você não nasceu de novo. Seu coração permanece duro, incrédulo e infiel. E esses não podem ver o reino de Deus. Jesus não está se referindo aqui a um reino universal, porque tudo é de Deus. Em vez disso, ele está falando especificamente do reino da salvação. Um reino espiritual, onde aqueles que nasceram de novo podem, pelo poder divino, por meio da fé, agora vivem sob a regência de Deus, mediada através do seu Filho. Como ocorre esse novo nascimento? Através da pregação do Evangelho. A verdade revelada. Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o Evangelho. Amados, não existe salvação, não existe novo nascimento sem a pregação do Evangelho. O ato do novo nascimento é quando você entende, é quando você é transformado, é quando naquele momento aquelas palavras invadem o seu coração e ali você é transformado por um poder divino. O novo nascimento é um ato único. Um ato único, aonde te sela instantaneamente com o Espírito Santo de Deus. Isso é novo nascimento. E isso era o que faltava para Nicodemos. E isso é o que falta a muitas pessoas que frequentam a igreja. O Espírito de Deus. Por que você vai para a igreja, irmão? Porque sabe como é, né? Jesus está voltando, pandemia, posso morrer a qualquer momento. Então tenho que ir para a igreja porque eu tenho que me livrar deste inferno. Fé espúria. Fé superficial. É uma fé que não está pautada na pessoa de Cristo. A segunda pessoa da Trindade. Pelo que por meio dele, todas as coisas foram criadas. Inclusive os novos nascimentos. Por meio dele. O novo nascimento é o mais importante e necessário, irmãos. Você precisa nascer de novo. Sem o novo nascimento, sua vida é vã, sua esperança é vã, sua religião é vã, tudo que você faz é vão. Sem o novo nascimento, Deus estará contra você no dia do juízo. Sem o novo nascimento, o céu estará de portas fechadas para você. Encontramos aqui um link com a pregação de João Batista.
deem frutos de arrependimento. Arrependimento é sinal de novo nascimento, sabiam disso? O novo nascimento é característico por uma transformação, uma metanoia. Ou seja, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Então começamos a perceber que a pregação de João Batista entra em conexão com aquilo que Cristo pregava. E não podia ser diferente. As pessoas, irmãos, precisam voltar os seus olhos para os reais motivos que as trazem para os templos, para as igrejas. Você deve se fazer essa pergunta essa noite: o que te atrai em Cristo? Qual é o fator que te motiva a continuar nessa fé? Qual é o seu principal ganho com isso? Qual é a coisa que te motiva, que te influencia quando você lê essas palavras? O que é, irmão? Você precisa ser transparente com a sua fé. Você precisa ser sincero consigo mesmo. E se você constatar que a sua fé é superficial, arrependa-se. Arrependa-se. E clame a Deus para que Ele te dê as motivações centradas na pessoa de Jesus Cristo. Aí sim, Ele enviará o Espírito Santo da verdade. Clame a Deus. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Primeira coisa, antes que você entre no erro e chame Nicodemos de um burro, não descarte quem ele é. Um escriba, um homem importante, conhecedor, inclusive de Ezequiel 36, que lemos. Será mesmo, a pergunta que eu faço ao texto, que ele está interpretando as palavras de Cristo como literais? Será mesmo? Será que na cabeça dele veio ele nascendo de novo, sendo velho? Certamente esse fariseu altamente educado, instruído, não era tão obtuso como ter mal interpretado as palavras de Jesus em um sentido literal, irmãos. Ele sabia que o nosso Senhor não estava falando sobre fisicamente renascer. Mas ele respondeu no contexto da analogia do Senhor. Tudo que está em pauta aqui é uma analogia sobre algo espiritual que ocorre dentro de nós. Nascer de novo, este termo que nós se utilizamos, é uma analogia sobre aquilo que ocorre interiormente dentro de nós. Porque envolve a natureza do homem. E ele está respondendo nos seguintes termos: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Sabe o que ele está falando aqui, irmãos? Dentro desta analogia que Cristo utiliza, ele está dizendo: como poderia eu começar tudo de novo? Voltar para o começo, abandonar toda a instrução que eu tenho, abandonar tudo aquilo que meu pai e minha mãe me passou, toda a minha posição, tudo aquilo que eu conquistei. Jesus estava dizendo que a entrada para a salvação de Deus não era uma questão de adicionar algo pelos seus esforços, não cobrindo fora de sua devoção religiosa, mas sim, cancelar tudo e começar de novo. De novo. Ao mesmo tempo, ele claramente não conseguia entender o significado completo do que isso significava. Tem sim, irmãos, certo teor de uma interpretação errônea da palavra de Cristo, mas não ao ponto de ser literal. Algumas comparações, irmãos. Vocês lembram da figura Zaqueu, apresentada em Atos? Jesus não falou a respeito de novo nascimento para Zaqueu, falou? A única coisa que ele disse foi: desça daí, me convém repousar na sua casa.
um publicano desonesto. Ele não falou para a mulher samaritana, a adúltera, a qual preguei pela manhã lá no tabuão. Ele não falou a respeito sobre o novo nascimento a ela, nem muito menos para o ladrão na cruz. Mas ele falou para Nicodemos. Mas falou a respeito do novo nascimento para o homem religioso. Ele falou a respeito de um novo nascimento para alguém que acreditava em salvação pelas obras. Ele falou sobre o novo nascimento para alguém que estava fortemente apegado aos atos exteriores. Ali era necessário falar: abandone tudo que você conhece, abandone tudo que você sabe e comece de novo. Jesus confrontou Nicodemos com o desafio mais difícil que ele poderia fazer. Jesus exigiu uma forte pena sobre a vida de Nicodemos. Você já pensou ser Nicodemos? Diz o texto que ele era um dos principais entre os judeus, um governante dos judeus. Você haveria não? Você haveria não? Pois ainda hoje, se você está apegado a atos exteriores, se a sua fé é pautada em subterfúgios da fé, em coisas secundárias oriundas da fé, é necessário você abandonar tudo e começar de novo. Abandonar tudo e começar de novo. Amados, Jesus está chamando a nascer de novo. Jesus desafiou este judeu mais religioso a admitir a sua falência espiritual e a abandonar tudo que ele estava confiando para a salvação. Isso é precisamente o que Paulo fez, sendo também um fariseu. Agora eu desafio o irmão a ler Filipenses 3 comigo, verso 8 e 9, e fazer um comparativo entre a disposição de Paulo, que também era um fariseu, com a disposição de Nicodemos. Olha só, mais do que isso, eu considero tudo como perda. Considero tudo como perda, inclusive as minhas ideias sobre salvação, como um fariseu. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E diga-se de passagem, inclusive, alguns estudiosos, até esposa. Até esposa. E as considera como esterco, para poder ganhar Cristo. Amados, tudo que envolve um novo nascimento, tudo que envolve as palavras de Cristo para este fariseu é: você precisa ter satisfação em mim. Você precisa parar de ter satisfação nas coisas desta vida. Enquanto as coisas desta vida não perder a cor para você, irmão, você nunca terá satisfação em Deus. Você sempre viverá nessa gangorra. Você sempre viverá nessa insatisfação, mesclada com alguns poucos momentos de satisfação. Assim, irmãos, a sua oração nunca será aprazível, será deleitosa, enquanto você não ter a mesma atitude de considerar toda essa perda como esterco. Enquanto você não olhar para este mundo como esterco, o que este mundo pode nos oferecer, irmão? O que as nossas práticas religiosas podem nos oferecer? O que seria desta observância sem um real significado? O que seria? Esterco. Nada. Sem valor. Do que seria um batismo sem realmente uma profissão de fé voltada na pessoa de Cristo? Não serve para nada. Tudo o que Cristo está falando é para que Ele coloque os verdadeiros valores no local correto, através de um novo nascimento.
verso 5. Diante da pergunta de Nicodemos, Jesus responde: em verdade, te digo, mais uma vez, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, mais uma vez, essas verdades aqui ditas pelo Cristo são de suma importância. E ele diz dois termos aqui agora: nascer da água e do Espírito. A chave para interpretar essas palavras se encontra no capítulo 1, verso 26, que diz o seguinte: João lhes respondeu dizendo: eu batizo com água, mas está um entre vós, a quem vós não conheceis. Lá em Mateus ele vai dizer: eu vos batizo com água, mas virá alguém posteriormente a mim, que vos batizará com o Espírito Santo. E este eu não sou digno, nem de desatar as sandálias. A chave para interpretar esse texto, irmãos, esse verso a qual estamos, são esses versos de apoio, em que água e Espírito também se encontram conectadas. O batismo com água, na sua representação, está conectado com o nascer do Espírito. Um não pode ser separado do outro. O significado evidente, pois, é este: não é suficientemente ser batizado com água que o salvará. O sinal é valioso, de fato, porém o sinal deve ser acompanhado daquilo que se representa a obra purificadora do Espírito Santo. E esta é absolutamente necessária para que alguém se salve. Aí você vai lá em Atos capítulo 2, a igreja primitiva, e lá está escrito e registrado por Lucas que aqueles que ouviam a mensagem e criam eram batizados e acrescentados na igreja. Então nunca podemos desassociar a água, o ato do batismo, e lembre-se, a água representa neste tempo purificação. Vá lá no capítulo 2, verso 6, lá no casamento. O que Jesus Cristo utilizou para transformar a água em vinho? As talhas de pedra, do tipo utilizado pelos judeus, para as purificações. Aí eu te pergunto, Nicodemos estava familiarizado com esse assunto? De água para purificação? Então ele diz, linkando também com a purificação, o batismo de João Batista, porque era de conhecimento dos fariseus. E ele diz que quem não nascer da água, ou seja, da purificação, do arrependimento, que era o batismo de João Batista, e do Espírito, os dois termos associados, não pode entrar no reino de Deus. A grande pergunta é: que tipo de batismo você recebeu? Será que realmente, por mais que você depois veio a entender, mas será que esse batismo seu é da água e do Espírito? O que acontece hoje, comumente as pessoas desassociaram os dois fatos. Se batize, depois você se preocupa em entender o Evangelho, em entender Cristo. Em arrependimento, santificação, não, isso aí é depois. Eu te pergunto, será que é isso que Cristo ensina? Será que é isso que Ele ensina? Será que é isso que está escrito aqui? O batismo é importante? Muito. Cristo está aqui o validando, mas somente Ele? Ele se concede. O que é nascido da carne, no verso 6, ele diz, continua dizendo, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele diz aqui, irmãos, de forma a enfatizar
que esta limpeza espiritual é totalmente obra de Deus. Não é o resultado do esforço humano, a qual Nicodemos estava habituado. Assim como só a natureza humana pode gerar a natureza humana, assim também somente o Espírito Santo pode efetuar uma transformação espiritual. Como fica pelo batismo aqui nesse texto? Irmãos, veja-se. Como fica? Que o aliancismo presbiteriano substitui a circuncisão pelo batismo. Não é necessário o Espírito. É apenas uma simbologia. Tem até o meme, né? Tem até o meme, né? Está aqui, irmão. Veja como o Evangelho de João é rico em propriedade e ensino. O termo aqui para carnes é sarx, que se refere apenas à natureza humana, neste contexto. Ele não tem conotação moral negativa, que frequentemente faz os escritos de Paulo com o mesmo termo. Mesmo se um renascimento físico fosse possível, iria produzir só carne. Assim, somente o Espírito pode produzir um nascimento espiritual. Somente o Espírito. Romanos capítulo 9, verso 16 diz que esse novo nascimento é exclusivo de Deus. Portanto, olha o que o apóstolo Paulo diz: isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Como que é possível nascer de novo? Através da misericórdia de Deus para a sua vida. Somente assim. Não depende de quantas vezes você foi para o culto de oração, não depende de quantas vezes você leu a palavra, não depende de se sua família é crente, se seu pai é crente, se sua mãe é crente, não depende se você comprou, dá o maior dízimo da igreja, não depende. Depende exclusivamente da misericórdia de Deus. E você, como é um bom calvinista, um bom leitor de Romanos capítulo 9, ele exerce misericórdia com quem? Com quem ele quiser. É assim. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Deus busca que tipo de adoradores? Em espírito e em verdade. Nascer do Espírito é nascer de cima, do alto, de Deus, e ser transformado pelo Espírito Santo. É ser nova criatura. O novo nascimento não é algo superficial. Não é uma mera reforma moral, e sim uma mudança completa de coração, caráter e vontade. O que vai definir, em suma, o seu novo nascimento é aonde as suas vontades estão sendo direcionadas, aonde a sua satisfação está sendo direcionada. Se não é aqui, se não é em Cristo, se não é em Deus, e é em outra coisa, você deve questionar, sim, esse nascimento que você fala que veio do Espírito. Amados, dizer que eu nasci de novo é dizer que habita em mim Deus. Nós cremos na Trindade, como vimos na confissão de fé. E quem é a terceira pessoa da Trindade? O como Deus é santo, o Espírito Santo é um pouquinho menos? Então você está dizendo que parte de Deus está em você. Você já parou para pensar o peso dessas palavras? Dizer que Deus está dentro de você? Pois é justamente isso que Jesus está falando, que faltava para Nicodemos. Ou seja, faltava tudo para Nicodemos. Faltava tudo. Nicodemos era tão pobre, tão miserável, como uma pessoa que morava em Samaria. Nicodemos estava num estado deplorável diante de Cristo. E Cristo suavizou as palavras para ele. Cristo falou: olha, veja bem, a lei não é bem assim, mas vamos tomar um café. Vamos tomar um café. E aí ele ficou caçando palavras para Nicodemos. Irmãos, não sei se é só eu, mas eu estou vendo Cristo falar para ele com essas palavras: você é um incrédulo. Você é ímpio.
você não tem parte no reino de Deus. Você não é salvo. Como ficariam essas palavras para o grupo não julgueis? Não me julgue. Como você sabe disso? Como ficaríamos? No contexto atual, contemporâneo, nessas palavras de Cristo, que Bíblia essas pessoas estão lendo, irmãos? Que tipo de pregação que essas pessoas estão buscando? Se você simplesmente lê com atenção as palavras de Cristo, é nítido que ele está confrontando Nicodemos. É nítido que ele está rasgando esse homem no meio. É nítido. Verso 7. Olhe como continua a exortação. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Para que você entenda qual é o tipo de confrontação aqui, qual que é o inverso de nascer de novo. Se ele não é nascido de novo, ele é o quê, irmão? Cristo está dizendo o quê na cara desse homem? Já avançado de idade, um homem preeminente na Judéia, membro do Sinédrio, estudioso, escriba, homem de recursos. Eu imagino você andando em Jerusalém e passasse em qualquer sinagoga e perguntasse: conhece Nicodemos? Conheço. Ele é membro do Sinédrio, nem aqui ele fica lá naquele outro salão. Mas eu conheço. Eu vou na outra vez. Você conhece Nicodemos? Conheço. Com certeza eu conheço. Irmão, se sentar aqui o presidente da República, vai ser confrontado da mesma forma que eu sou confrontado agora. Você não deve, irmãos, suavizar as suas palavras para quem você está falando do Evangelho. Você não deve ter medo de dizer para aquela pessoa: te importa nascer de novo. Você é pecador. Você é devedor. A sua vida é uma afronta para Deus. Talvez o resultado que você espere para as pessoas que tanto você ama e deseje que nasça de novo seja a suavidade das suas palavras. Talvez você precisa atingir o cerne da questão. Você precisa ir no cerne da necessidade humana. E qual é a necessidade humana? Nascer de novo. Arrepender-se. Verso 8. E aqui está um dos versos mais calvinistas que você pode encontrar. Escritos diretamente por um apóstolo. Ele diz no verso 8: o vento sopra onde quer. Ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus Cristo aqui utiliza de um comparativo com o vento, um estado natural, a qual você sente. O caráter soberano da regeneração é explicado com uma ilustração tomada da ação do vento. A comparação com o vento é especialmente plausível, porque os termos ruach, no hebraico, e pneuma, no grego, significam vento e espírito. Ao mesmo tempo é soprar. Ninguém na terra pode dirigir o vento. Ele age com independência total. Como é que são os navios à vela? Eles têm uma direção. E o que é necessário para que eles cheguem no seu destino? O vento. Você já viu diversos filmes onde o vento começa a mudar de direção. O barco começa a se perder. E o que o capitão diz? Quem que o capitão ordena naquele barco? Recolham as velas, para que o vento não tire o navio da direção. Agora, é claro que um capitão queria coordenar esse vento, né? Queria ter a direção e o controle desse vento, mas ele consegue?
Alguém consegue direcionar o vento? Alguém consegue, Deus? Você vai ali na rua, você fala, agora o vento vai vir do norte. Aí ele bate na sua nuca. E vem do sul. Você fala, opa, errei. Cristo utiliza de um comparativo para explicar como ocorre o novo nascimento com a utilização do vento. Um fenômeno que é incontrolável conforme as mãos e o poder humano. Ele ainda diz que ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Não pode sequer ser visto, irmão. Sabemos que está lá, pois faz sons ao atingir um objeto. Assim como o barco, como é que sabemos que o vento está atingindo aquele barco? Porque as velas inflam e dão o direcionamento. E quando ela bate na parede ou qualquer objeto, ouvimos. A gente, opa, o vento está ali. Mas ninguém sabe sua origem, nem muito menos o seu destino final. Somos incapazes de distinguir o agir de Deus, para onde Ele está se movendo nesse exato momento, para oferecer salvação a algum indivíduo. Isso é impossível de se descobrir. É uma ação, ou seja, é uma ação exclusiva e única de Deus. É o que lemos em Romanos 9. Não depende de quem corre, de quem quer, porque é como o vento. Corre atrás do vento aí, irmão. Quando você conseguir pegar ele, você traz aqui para mim. Vai dar uma de Dilma, não, estocar vento. Tá? Assim é todo o nascido do Espírito. Assim é. A relação do vento com o corpo, com o seu corpo, é similar ao Espírito Santo. Com sua alma. O vento faz o que deseja, assim também faz o Espírito. Sua operação é soberana, incompreensível, misteriosa. Que lição isto foi para aquele homem? Quem é o homem? Apegado a coisas exteriores. E estar apegado a coisas exteriores são coisas que estão no seu controle. Eu observo o jejum. Eu oro de pé na sinagoga. A minha religião está totalmente nas minhas mãos. E Jesus vira para ele e diz: a verdadeira religião é como um vento. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. As muralhas de Nicodemos estão agora sendo totalmente trucidadas, sendo colocadas abaixo. Qual o sentimento deste homem? Verso 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? E acudiu Jesus. Sua pergunta indica que ele não entendeu. Apesar da maior clarificação de Jesus dos versos 5 ao 8, Nicodemos ainda não podia aceitar o que estava ouvindo. Ele não podia deixar seu sistema religioso, legalista, e perceber que a salvação era um ato soberano, gracioso do Espírito de Deus. Por isso, irmãos, que quando eu recomendo, falo com outras pessoas que estão dentro de uma igreja e têm contato com as doutrinas da graça, e dali ele quer fazer um ato, uma transformação interna na igreja, eu recomendo, na maioria das vezes, dele sair de lá. Muito difícil, é muito difícil as pessoas que estão apegadas aos atos exteriores da religião abrir mão deles e reconhecer que estão errados. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas vai ter muitos mortos e feridos, muitos. Verso 10. Nicodemos então, não entendendo, Nicodemos também resistindo, Nicodemos também não querendo abrir mão de todas as suas religiosidades, ele diz, no verso 10, Jesus diz para ele: tu és mestre em Israel. Será que está confrontando ainda? Olha só, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas?
Talvez você que já é mais ferronho do que eu, falar, estou chamando Nicodemos de burro. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Esse é o Jesus, meus filhos. Esse é o Jesus que eu conheço. É o seu também? É o seu também? É o seu também, irmão? Esse é o Jesus que eu conheço. Era esperado que Nicodemos entendesse as coisas que Jesus tinha dito. Sua falta de entendimento foi imperdoável, considerando sua exposição do Antigo Testamento nas sinagogas, aonde liam os profetas, aonde liam a lei. O uso do artigo definido antes de professor indica que Nicodemos foi um reconhecido, estabelecido professor em Israel. Nicodemos é culpado por ter as Escrituras e não entendê-las. Esse estudioso proeminente não estava familiarizado com o novo ensino sobre a única forma de salvação. Nicodemos serve como um claro exemplo do efeito anestesiante da religião legalista. Aqui está o resultado de você ter uma religião apegada às coisas exteriores, ou seja, legalista. E olha que esses atos exteriores, os benefícios da fé, a lista é vasta, irmão. É vasta. Só que isso gera um efeito nos corações. Um efeito anestesiante. E quando você recebe a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino, dificilmente você vai querer abrir mão. Por quê? Você está anestesiado. Eu quero lembrar, só para encerrar, de Timóteo. E veja que Timóteo, ele tinha acesso aos mesmos ensinos que Nicodemos. Porém, olha só o que o apóstolo Paulo diz a este jovem pastor. 2 Timóteo 3,15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. A pergunta é, como o cunhado do Antigo Testamento, que Nicodemos tinha, que Timóteo teve, que foi ensinado pela sua mãe, pela sua avó, era suficiente para revelar Cristo Jesus? Com certeza. Com certeza. Ou seja, ter as Escrituras em suas mãos, assim como Nicodemos, é fator de juízo sobre a vida deles. Sua ignorância também é exemplificada pela falência de Israel. E eu vou utilizar nos próximos sermões a figura de Nicodemos muito constantemente, irmãos. Porque Nicodemos representa o estado espiritual de Israel inteiro. O que você enxerga nesse texto, na figura de Nicodemos, você enxerga em Israel. Nas palavras de Paulo, os judeus, deixando de reconhecer a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Portanto, o seu zelo por Deus era de acordo com o conhecimento que eles tinham. O que significa que foi tudo em vão. Romanos capítulo 10, versos 2 e 3. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Quem? Os judeus, os fariseus. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento de Cristo. Que você possa refletir nesta noite, apesar também colaborando com este momento, a ceia do Senhor. Você possa refletir sobre a sua fé e o que te motiva a estar com Cristo. O que é, amigo? O que você deseja com Ele? E semana que vem continuaremos com o diálogo que se torna agora um discurso de Cristo para Nicodemos. Que Deus te abençoe. Amém? Gostaria de chamar aqui à frente